Garanto que você já fez uma pesquisa no Google, principalmente esse ano, 2026, onde está todo mundo em dúvida sobre Simples Nacional. Amei. Vai acabar? Será que vai acabar? E hoje, aqui no Pode Contar Mais Café, o Marcos Sanches está presente e ele vai falar pra gente se a MEI vai acabar ou não. Esse é nosso podcast, Pode Contar Mais Café. Eu estou aqui hoje no Pode Contar Mais Café. Fique aqui porque você vai tirar suas dúvidas. Deixa eu te contar uma coisa, ó, rapidinho. Você sabia que esse ano de 2026, de janeiro até agora, foi o link que mais foi pesquisado no Google foi sobre a MEI e o que fazer com ela, e tá uma confusão sobre isso. Então, por isso, eu chamo a sua atenção agora. Eu sou Leile Camargo, estou aqui, faço parte da trio técnica na área de marketing e gestão de comunicação. Olá, Marcos! E aí? Nos conte, o que vai acontecer? Calma, segura aí, segura a emoção. Se apresenta, aí depois você nos conta pra gente o que vai acontecer. Bom, é sempre um prazer estar aqui, né, no podcast da Triotécnica, principalmente eu na cadeira de sócio da Triotécnica, especialista em finanças e tributos e acompanhando a reforma tributária. Estamos nessa imersão ou jornada sobre a reforma tributária e, de fato, né, as pesquisas no Google sobre o tema, elas têm ali batido os recordes de cliques e de buscas e etc. E isso acaba gerando certa, como eu diria, certa confusão, um excesso de informação, muitas vezes desencontradas, por sinal, e que merece ali a gente trazer para a mesa e debulhar essas informações para que traga uma clareza, uma luz sobre a ótica de quem está realmente estudando sobre o assunto. Então, esse é um ponto que faz parte do nosso dia a dia. Falamos sobre reforma tributária regularmente, diariamente, né, sobre reforma, e estamos aqui e reforçando, né, os nossos conteúdos hoje. Semanalmente, através de um podcast, é sobre reforma tributária. Você que não sabia disso, estamos no YouTube, através do nosso podcast. E toda segunda e quinta-feira à noite, às 19h59, temos uma live, eu juntamente com o Josmar, sobre reforma tributária também no nosso canal do Instagram e no nosso canal do YouTube simultaneamente. Isso mesmo. E Marcos, entrando nesse assunto da MEI, de Simples Nacional, né? O que vai acontecer? O que vai rolar a partir de agora? Eu sei que em 2023 o Brasil aprovou uma emenda constitucional, né? 132. Eu estou te fazendo essa pergunta porque sempre há um conflito das pessoas começarem a entender sobre PIS, CONFIS, IPI, ICMS, olha, trava-língua. Me diga. Na verdade, essa emenda, ela trata realmente ali da questão da reforma tributária, né? Então, isso é a lei que vem desde 2023 ali, organizando e disciplinando todas as mudanças que regerão a partir de 2027 a reforma. E a reforma, só para um contexto de geral, ela acaba sendo, em linhas gerais, tem uma ideia de simplificação, na verdade. Por que simplificação? Porque todo mundo sabe que Brasil é um país de dimensões continentais e que dentro da nossa federação existe em torno, acho, de 27 estados. E cada estado desse tem as suas legislação própria, em termos de apuração de impostos, em termos de benefícios e assim por diante. E hoje, o que é comum a todos, que todo mundo que é empresário conviveu durante anos, ou a vida toda, melhor dizendo,
são aqueles famosos impostos: PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Então, toda essa sopa de letrinhas que a gente tem hoje, a ideia da reforma tributária é fazer uma unificação com o intuito de melhorar esse fluxo, ou de otimizar esse fluxo de operação para que eu não tenha uma regra aqui no estado de São Paulo, para que eu não tenha outra regra lá no estado do Rio de Janeiro e assim por diante. Só que isso, como vocês sabem, nós somos gigantes. A nossa máquina fiscal, ela é gigante. Então, existe um período uma jornada de transição da reforma tributária que iniciou-se em 2026, com uma fase de testes, ou um período de transição, que a gente possa assim dizer, e que oficialmente 2027 inicia-se já com a implantação da CBS. Mas o que é a CBS, Marcos? É a substituição do PIS, COFINS e IPI já em 2027, que vai caminhar até 2029. Em 2029, nós temos ali a substituição do ICMS e o ISS pelo IBS, que vai ser de forma gradual, que isso vai demorar até 2033. Então, veja, estamos falando de uma mudança altamente complexa, altamente longa e que demanda uma revisão profunda dos seus sistemas. Ah, mas o que tem a ver isso com o Simples Nacional? O Simples Nacional não é só recolher uma DAS? Não é? O que eu tenho a ver com PIS, COFINS e IPI? Na verdade, você recolhe o PIS, COFINS e IPI, só que através de um sistema Simples Nacional. Dentro da DAS, que você recolhe mensalmente, existe uma fração dentro do imposto que corresponde a cada impostinho desse, seja PIS, seja COFINS, seja ISS e assim por diante. Então, muita gente fala assim, olha, eu estou no Simples Nacional, eu não vou ser impactado com a reforma. Vai sim. Né? Então, essa é as grandes mudanças que a reforma já vai inferir no Simples Nacional. Se você é empresário hoje, está achando que você não tem mudança nenhuma, é melhor você ir procurar um especialista para te dar uma outra visão do que é. Não adianta você ficar só no Google achando que pesquisando uma coisa e pesquisando informações que lhe convém, que você pode ter uma surpresa, né? Nesse aspecto. Por que eu digo isso? O Simples Nacional, especificamente, você tem que entender basicamente quem que é seu público consumidor. Se você vende para um consumidor final, que é o B2C, um nome bonito, ou se o seu consumidor é uma empresa, o B2B. Então, nesses aspectos, essa clareza, se você não tem essa clareza hoje, é importante que você busque essa informação, mapeie quem são seus clientes, na verdade. Ontem, inclusive, estávamos numa reunião de 3 horas discutindo qual que é os impactos, principalmente para clientes do Simples Nacional, sobre o impacto do tributo. Se vai ter impacto na tributação, se vai aumentar, se vai diminuir. E um exercício que a gente fez com a base que nós tínhamos é justamente entender quem que era o fornecedor dessa empresa e quem que era o cliente. Porque não adianta você somente olhar enquanto empresário, olhar somente para o seu cliente e não olhar para o seu fornecedor. Porque se você é fornecedor B2B, você vai ter aqui, o seu cliente vai exigir crédito da sua operação. Só que, por sua vez, você vai ter que saber também de quem que você está comprando para poder saber se você vai poder tomar o crédito de quem você está comprando. Então, olha,
a reforma tributária, ela é abrangente. Ela não é só um aspecto tributário pontual e final. Existe toda uma complexidade. E quando eu falo que você tem que olhar fornecedores e você tem que olhar clientes, estou falando que você tem que analisar toda a sua cadeia de suprimentos, os impactos que isso vão causar. E no aspecto... E por que a gente está dizendo isso? Porque isso vai impactar numa opção, uma opção relacionada ao sistema do Simples Nacional. Se vai ser um sistema full ou se vai ser um sistema híbrido. Mas o que é um sistema full? O que é um sistema híbrido? O sistema full, basicamente, é o sistema do jeito que é hoje. Que você conhece, que é a DAS, que é a notinha, principalmente para aquela empresa que atua com o seu consumidor final, B2C. Você vende por uma pessoa física, em regra geral. Agora, se você é uma empresa do Simples Nacional atualmente, que não tem distinção se você vende para física, se você vende para jurídica, mas a partir de agora, se seu público de fato for jurídico, você provavelmente vai ter que migrar para um regime híbrido, porque você corre o risco de perder competitividade, porque o seu cliente, ele vai olhar para você e falar assim, pô, mas você não vai me dar crédito? Pô, mas como assim crédito? Eu preciso do seu crédito. Você, mas não consigo, porque eu sou do Simples Full. Então, ele pode optar em comprar de outra empresa com um produto igual ao que você vende, que esteja num regime híbrido, de forma que ele possa tomar o crédito. Por que ele tem essa necessidade de tomar o crédito? Por conta que esse valor vai compor o preço de custo do produto dele. E tem um outro ponto. Eu, como comprador de uma empresa, eu vou olhar para minha colega Leila aqui. Ela é uma empresa do Simples Nacional. Ela vai me fornecer um produto, um microfone, igual a gente está falando aqui. Esse microfone aqui vai me custar R$1.000. Ah, Leila, então você também me fornece esse microfone, custa R$1.000. Que regime que você é? Eu sou do Simples. Simples Full ou Simples Híbrido? Ah, Simples Full. Ah, então custa R$1.000. Beleza. Aí eu vou cotar com o concorrente dela. Olha, eu estou precisando de um microfone. Quanto que é seu microfone? Ah, meu microfone aqui é R$1.100. 1.100? Qual regime que você é? Ah, eu sou regime híbrido. Opa! Eu tenho, hipoteticamente aqui, fazendo uma conta, eu tenho R$200 de crédito nessa compra. Um exemplo. Então, a conta que eu vou fazer como comprador vai fazer o seguinte. Olha, o da Leila custa R$1.000, só que eu não tenho crédito. Continua sendo R$1.000. O do concorrente dela custa R$1.100 e eu tenho um crédito de 200. Opa, o meu valor líquido é 900. Então, o valor absoluto do produto não importa mais. Importa sim o crédito. Então, eu vou comprar do concorrente dela. Ela perdeu competitividade. Então, aqui a importância de se analisar para quem que você vende, em que regime que você vai estar. Se vou estar no regime full ou regime híbrido, por conta da questão do crédito. E quem vai determinar essa mudança vai ser o seu público. Para quem você vende, se ele precisa de crédito, se não precisa. E tudo isso, gente, precisa fazer conta. Não, acabou o momento do achismo. Acabou o momento... Passar, por que esse produto custa tanto? Ah, porque custa. Não existe isso. Se você tem essa prática, você está sujeito ali a ter problemas. E, falando ainda do Simples Nacional, toda essa questão do regime, olhando para a jornada da reforma tributária, a gente estava falando do CBS para 2027, né? Só que, de novo, vem aquela história.
em que momento a reforma tributária vai me impactar relacionado ao cronograma. Se você está imaginando que você que é do Simples Nacional tem um tempo maior do que os outros, você está enganado. Porque em setembro você já tem uma decisão importante a ser tomada, que é exatamente a decisão de você tomar para fazer o enquadramento. Ou você fica no full, ou você vai para o híbrido sistema. E essa prática, elas são janelas que se abrem. Se não me engano, vai ser por 6 meses que você tem essa opção de mudar. Uhum. Hoje, no Simples Nacional, da forma que era, você pode ter a opção anualmente de rever né? Se você fica no Simples, se você vai para o lucro presumido e etc. Só que com essa mudança agora, ela passa a ser de 6 em 6 meses. Né? Então, isso para as empresas, principalmente para quem presta um serviço de escrituração para você, isso é um fato importante que você tem que saber também. Se, ora, 6 meses do ano vou estar de um jeito, 6 meses do outro vai estar do outro. Esse profissional tem condições de me atender dessa forma? Né? Ou melhor, eu falava em outro podcast anteriormente que nesse momento da reforma tributária, se você é distante do seu contador, do seu consultor tributário, se aproxime, porque ele vai ser peça fundamental nesse processo para te conduzir nas melhores tomadas de decisão a partir desse momento da reforma tributária, porque ele é o especialista. E você tem que ter um cuidado também de entender se esse profissional realmente ele está acompanhando item por item da reforma tributária e tudo aquilo que vai poder impactar no seu negócio. E outro ponto, a gente estava falando de 2027, já trouxe uma notícia para vocês aqui agora que não é bem assim. Esse ponto ele vai, no caso do Simples Nacional, ser antecipado. E só lembrando, estamos finalizando abril. Então, abril já foram 4 meses do ano. Para setembro, nós temos ali ainda mais 4 meses praticamente para chegar nessa decisão de você fazer essa migração. Então, o tempo que você tinha 8 meses, 9 meses praticamente, já se foram metade. E se você acha que essa decisão vai ser tomada somente ali na virada da noite do dia 31 de agosto para setembro, não é bem assim. Eu acredito que a gente tem que trocar o medo por uma informação Exato. E clareza correta. O que a gente percebe, né, Marcos, em busca de pesquisa no Google é assim, né? Todo mundo foi atrás do clique e não da clareza. Da clareza. Né? Porque tá aí 4 meses, né? Perfeitamente. E assim, você tomando uma decisão de ir atrás, como você disse aqui, da clareza, da informação, procurando um profissional, exatamente, isso com antecedência, o medo, né, ele vai dar espaço a uma preparação. Ele vai dar ali a você um embasamento melhor, porque você vai tomar uma decisão com base na clareza e não na pressão que acaba transformando-se em medo, porque fala assim, olha, agora eu não tenho o que fazer. Então, eu estou com medo do que virá, então eu vou tomar uma decisão de qualquer jeito. Né? Então, esse ponto é extremamente fundamental para que você, empresário ali, acho que a palavra de ordem, né, na verdade, se antecipe, não deixe para a última hora. Porque uma coisa é inevitável, gente. Assim, a reforma ela vai afetar a todos, não somente quem é do Simples, não somente quem é do MEI, não somente quem é do lucro presumido. Ela é uma reforma geral, ela é uma reforma que impacta todos, né? E nessa linha, só para título de informação, aqui a gente só está falando ainda da reforma do consumo, né? Porque existe uma questão outra, por isso que ela é abrangente, que está ainda em discussão, mas algumas coisas já foram tomadas, decididas,
que é a reforma da renda, né? Então, se você olha só o impacto, né? O efeito cascata disso. Se você tem uma empresa do Simples Nacional, que essa empresa permita que você, na operação dela, possa distribuir lucros acima de R$50.000, já tem uma outra conotação. Por quê? A distribuição de lucros que até 2025 não era tributada, a partir de 2026 passa a ser tributada. Então, isso tem um impacto na pessoa física. Então, olha, você liga para o seu financeiro, financeiro, transfere para mim aí R$60.000 de distribuição de lucros, né? Claro, né? Essa empresa tem esse volume para distribuir. Ano passado, beleza, mas esse ano você tem que parar. Não é assim. Porque de cara você já vai ter o 60 não vai entrar 60 na sua conta. Ele vai entrar 54. Porque a empresa é obrigada a reter 10%. E depois, essa diferença você vai ter que tratar na sua pessoa física na declaração de ajuste do ano que vem. Então, são questões... de novo, eu gosto muito de falar que a reforma ela é abrangente. Ela não é só pontualmente ou especificamente sobre uma questão de aumentar ou diminuir a alíquota do imposto que você paga na sua empresa hoje. Nós passamos aqui por 6 pontos muito importantes que o Marcos abordou. Então, assim, primeira coisa é você mapear tudo isso, né? Com uma pessoa que você confie, com um contador. Se você não tem, você precisa conhecer o trabalho da Trio Técnica. É claro que eu vou fazer o meu merchan aqui. Então, esse é o primeiro. O segundo ponto é você simular uma tributação aí comparativa, com um diagnóstico, com uma consultoria, com uma reunião. O terceiro aqui, você estar atento a essa resolução junto ao seu contador aí, do que está acontecendo. Então, o quarto, você conversar com seus principais clientes. Isso é muito importante para saber aí o que você vai fazer. O quinto é o prazo que começa, né, em setembro, como o Marcos falou. E o sexto, verificar aí se é simples, híbrido, se... É isso. Então, 6 pontos aí para você estar analisando e atento, né, Marcos? Total. Isso, né? E nesse aspecto aqui, fazendo um resumo breve, assim, para que fique claro para a turma. Sim, de novo, entender a cadeia de clientes e fornecedores é super importante. A simulação tributária ou um comparativo tributário, isso é fundamental, porque ali você vai ter a clareza de entender se, a depender do perfil, você terá uma majoração da sua alíquota, e aí se você tem uma majoração da sua alíquota, isso reflete no seu preço de vendas, reflete na sua margem. Imagina você tendo uma majoração de alíquota e não olhar para o seu preço de vendas, o que vai acontecer automaticamente? A sua margem cai, o seu caixa diminui. Então, é tudo interligado, né? Então, esse é um ponto. A questão dos códigos, da avaliação dos códigos de serviço também, daquilo para as empresas prestadoras de serviço, isso é super importante, porque isso determina qual que vai ser a alíquota de ISS, né? Hoje não mais, ano que vem não mais, passa a ser o IBS, na verdade, né? Enfim, e a questão, ficar atento aos prazos, ao calendário da reforma tributária, principalmente nessa questão da mudança do seu sistema full ou híbrido, né? A depender do caso. O sistema de gestão, né? Hoje o sistema de gestão é ferramenta assim, indispensável, porque não dá mais para você ficar só na planilhinha, né? Existe muitas variáveis hoje de dados, de cruzamentos, que você
uma planilha ela não comporta mais isso. Então, procure um sistema. Não precisa ser um sistema altamente complexo, mas um sistema que tenha uma penetração de mercado, que tenha já vários usuários utilizando a mesma ferramenta, porque você corre risco de ter um sistema e ele não está preparado. Falávamos em um outro podcast sobre emissão de notas, né? Se o seu sistema ele não está preparado, é adequado, principalmente agora em 2026, que é um ano de teste, e foi instituído alguns percentuais simbólicos para a CBS e BS de 0,1 e 0,9, para o governo fazer um teste, se, mesmo que não esteja acontecendo um recolhimento dessa tributação, mas você é obrigado a informar esses campos específicos e o seu sistema tem que estar preparado por isso, porque senão você vai correr o risco da sua nota ser rejeitada na prefeitura, no portal nacional, o cliente rejeitar essa nota, e é aquilo que você imaginava de estar seguindo um fluxo, daqui a pouco você recebe a informação, olha, essa nota aqui, cliente, eu não consegui internalizar essa nota porque ela foi rejeitada. Então, isso vai impactar. Você vai ter um retrabalho, você vai ter um impacto no seu caixa, porque o seu fluxo, o seu recebimento, ele vai ficar dilatado, né? Porque até você corrigir, até você emitir a nota de novo, até o seu cliente internalizar e botar no flow do contas a pagar, isso vai demorar um tempo. Então, e outra, não estou falando nem da imagem. Aí o seu cliente fala assim, pô, mas você não sabia que tinha que alterar essas informações? Então, existe todo um impacto relevante em vários aspectos da gestão, do negócio, enfim, né? Então, são esses uns pontos importantes. Mas você não respondeu minha pergunta. Qual delas? Para as pessoas irem lá e assistir até o final e ele não falou aquilo que eu queria, porque as pessoas querem ouvir. A Simples Nacional vai acabar? A Simples Nacional não vai acabar. Mas, tem um mas aí, né? Sim. O Simples Nacional não acaba. Isso é até uma questão constitucional, não acaba. Mas ele está sujeito aos impactos, a adequações, a atualizações conforme nós exploramos aqui. Então, fique atento, porque não é porque ele não acaba que não vai sofrer os impactos da reforma tributária. Posso te fazer 3 perguntas? Pode. Rapidinho? Para a MEI, que fatura 80 mil por ano e vende só para consumidor final, o que muda na prática com a reforma tributária? Não muda nada, fica da mesma forma. Quais são as empresas simples têm mais a perder se não optarem pela Simples híbrido antes de 2027? Quais são as empresas do sistema híbrido que têm mais a perder? Que não optarem, né? São aquelas que, na sua composição de clientes, tiverem mais clientes pessoa jurídica. Isso sim. Porque tem um impacto da questão da competitividade, como eu falei, porque eu, como sendo um comprador de uma empresa, como eu dei o exemplo, eu vou olhar para você. Se você não for do híbrido, provavelmente você não vai ser interessante mais para mim. Porque eu não vou me acreditar do seu tributo na compra, entendeu? Então, eu diria o seguinte, empresas que hoje, dentro do Simples Nacional, que tenha na sua grande maioria um público que seja pessoa jurídica, ela tem que migrar para o híbrido, senão ela tem mais possibilidade de perdas. Na sua opinião, qual é o erro de interpretação mais comum que você vê nos empresários sobre a Simples Nacional e a reforma? Acho que o erro mais comum eu acho que é um clássico, né?
que a reforma não vai me impactar. Acho que isso, acho que por conta desse nome, né, simples, não, eu sou simples e pronto, né? Tudo é simples hoje, né? Todo mundo quer ser simples, né? Mas o simples é só uma opção de regime. Não significa que ele é o melhor. Não significa que ele está imune ou isento a mudanças advindas da reforma tributária. E isso depende, né? Dentro da triotécnica, quando a gente analisa uma empresa que chega até nós, e ela é do Simples Nacional, a primeira pergunta que a gente faz: por que isso é do Simples? Muita gente não sabe por que é do Simples. Me falaram que eu pago menos impostos, mas isso não é uma verdade. Depende do seu... né, do seu negócio, do seu business, depende para quem você vende, depende do seu volume. Não sei se todo mundo sabe, mas a alíquota do Simples Nacional, ela é crescente, ela é por faixas. Começa na faixa, no anexo 3 do Simples Nacional, começa em 6%. Mas, a depender do seu volume, ela chega a 20%, 22%. Então, se eu comparar numa faixa que ali a gente estaria falando numa empresa de um faturamento na casa de 3.600 a 4.800 no ano, que se eu transformar isso em meses, pegar a faixa maior, que seria 480 mil, estou falando ali de uns 350 a 400 mil por mês, que é comum você ver muitas empresas nesse volume de faturamento. A hora que ela chega com 4.800, ela vai estar pagando 20 e tantos % de imposto. Uhum. É mais barato? Então, é mais barato talvez eu ir para o lucro presumido. Né? Ou às vezes lucro real, depende do tipo de negócio. E como eu falei, tudo precisa de fazer conta. Não dá para ser empírico, não dá para fazer assim no achômetro. Tem que fazer cálculo, entender a operação e de novo, não adianta também eu falar assim, olha, esse segmento aqui, falando da reforma tributária, esse segmento aqui, ele vai ter uma tributação. E falar assim, então vamos pegar esse segmento aqui, vamos aplicar para essa empresa específica. Não, aqui é uma referência. Você tem que fazer caso a caso. É igual você ir no alfaiate e fazer seu terno. Não tem né? É sob medida as coisas. É sob medida, isso mesmo. Pessoal, olha, tenho certeza que você gostou do nosso Pode Contar Mais Café. Muito obrigado por sua audiência. Nos siga nas redes sociais e se você tá com dúvida ainda, deixa aqui pra gente nos comentários ou você pode entrar na nossa comunidade. Também lá na outra rede de segunda-feira e quinta-feira nós temos live com esses especialistas e vai ser sempre um prazer tirar as suas dúvidas, ver que dor que você tá sentindo, porque isso é muito importante. E parar, né, de ter medo e ficar aí no raso, porque aqui com a Triotécnica, aqui é tudo muito nos mínimos detalhes, explica tudo para você dentro da reforma tributária, né, Marcos? Sim, e outra, a missão nossa aqui é realmente tirar o medo e o pânico da mesa. Isso aí. Então, se esse podcast aqui cumpriu esse objetivo, esse intuito, compartilha ele com o seu amigo empresário, com o seu parente empresário, porque você deve conhecer muitas pessoas que estão no Simples Nacional. E talvez tenham o mesmo medo, o mesmo receio de não fazer nada ou deixar para fazer só em cima da hora. Se você se antecipa, como eu falei, o medo dá lugar a uma opção de escolhas e não uma escolha por falta de opção. Isso mesmo. Então é isso. Muito obrigado. Até mais. Tchau. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Um bate-papo descontraído, com muita informação de qualidade. Esse é nosso podcast, Pode Contar Mais Café.
mais café.